noite. A partir desta quinta, 24 de agosto, estamos iniciando uma série de programas com os candidatos à Prefeitura do Recife 2016. Estaremos discutindo as propostas dos candidatos, suas expectativas para as eleições e a visão sobre o cenário político do Recife. O que deve mudar com as novas regras da propaganda eleitoral e a proibição do financiamento de campanha pelas empresas? Nas quartas e quintas-feiras, eu e a jornalista Estela Mares faremos frente a frente com os postulantes. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio com a presença de representantes dos partidos e coligações. Por esse critério, o primeiro a ser entrevistado é o atual prefeito e candidato à reeleição, Geraldo Júlio. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado, Andy. Obrigado a você, obrigado aos telespectadores. Ok, antes de começarmos as perguntas, vamos trazer o perfil de cada candidato. Então, hoje, o perfil de Geraldo Júlio. Geraldo Júlio tem 45 anos, é casado e pai de 3 filhos. É formado em administração pela Universidade de Pernambuco, UPE, com especialização em gestão pública. Seu primeiro emprego foi de leiturista da Compesa. Ingressou no serviço público como auditor concursado do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em 1992. Trabalhou no terceiro governo de Miguel Arraes. No governo de Eduardo Campos, entre 2007 e 2012, atuou como secretário de Planejamento e Gestão, secretário de Desenvolvimento Econômico, presidente de SUAP e coordenador do programa Pacto pela Vida. Foi ainda diretor de Planejamento da Prefeitura do Recife. Disputou eleição pela primeira vez em 2012, tendo sido eleito prefeito do Recife no primeiro turno. Desde 2014, integra a Executiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB, na função de primeiro secretário. Geraldo Júlio vai disputar a reeleição em 2016 com o apoio de 20 partidos. O atual vice-prefeito Luciano Siqueira permanece como seu candidato a vice. Bem, candidato, da última vez que a gente conversou aqui, isso em 2012, o senhor era candidato e era muito pouco conhecido ainda na cidade. De repente, o senhor assume uma prefeitura com 1.500.000 habitantes. Agora o senhor quer voltar a ser prefeito, né, no próximo ano, a partir do próximo ano. É tão bom assim ser prefeito que o senhor quer ser novamente? Não tem muita bronca, não? Valdir, é um grande desafio, né? Um grande desafio na vida de qualquer um. É claro que isso é uma grande honra, né, para um recifense. Eu nasci nessa cidade, sempre morei aqui no Recife. Eu tenho 3 filhos, um filho de 13 anos, um de 11 e uma menininha de 5. Né? Então, é um orgulho muito grande, é uma honra muito grande, mas é um grande desafio. Né? E, sobretudo, nos dias de hoje, o Brasil passa por um momento de intensa dificuldade. Tem sido muito desafiador administrar em qualquer cidade brasileira. Em uma cidade, como você disse, de mais de 1,5 milhão de habitantes, é um desafio muito grande. Mas eu acho que a gente tem que se agarrar com desafios, com conquistas. Eu administro essa cidade e luto por ela, mais como morador do que como prefeito, né? Porque eu sou prefeito agora. Estou muito confiante que vou ser prefeito por 8 anos, né? Tenho a expectativa que o povo do Recife vai ter essa generosidade comigo, né? Mas eu serei morador do Recife durante muitas décadas. Então eu quero poder ver o Recife continuar melhorando, o Recife melhorar. Eu quero poder olhar daqui a alguns anos e poder ver que participei, que dei minha contribuição como recifense para que as próximas gerações na cidade possam ter uma vida melhor. Então é isso que me atrai a ser prefeito do Recife mais uma vez. Como a gente pôde falar na abertura do programa, a gente deve trazer aqui vários pontos, né, nessa entrevista. E aí a gente vai pegar todas as áreas. E a gente não podia deixar de puxar aqui o resultado de uma pesquisa que foi feita e divulgada esta semana pelo IBOPE, né, onde faz uma avaliação da sua gestão. Nessa pesquisa, a gente tem aqui os números, diz que deu 5% de ótima, 20% de boa, 46% de regular, 11% de ruim e 15% de péssima. 3% não souberam responder ou não quiseram opinar. Né? Esses números, eles não o incomodam? Não parece serem números não pouco favoráveis para quem está saindo de uma gestão e quer novamente ser prefeito? Não, Valdir, eles não me incomodam de jeito nenhum. Eu acho que se a gente olhar esses dados, a gente vê aí que mais de 70%, né, dos entrevistados consideram nossa administração aprovada, é o que diz os números. Mas, na realidade, eu acho que a gente tem que ter a humildade de poder ser avaliado pelo povo.
né, um prefeito, um gestor público, um agente político, ele tem que ter a humildade de poder ser avaliado pelo povo. O Brasil passa por um momento de intensa dificuldade. A gente acha que se esforçou muito, se dedicou muito para fazer muitas coisas no momento em que a economia não tem favorecido. Muitos municípios brasileiros, acho que cerca de 4.000 dos 5.500 que existem, não estão conseguindo sequer pagar a folha de pagamento. Estados ricos como o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul não conseguem sequer manter suas obrigações com os seus servidores. A gente está aqui fazendo essa luta, mantendo nossos pagamentos de folha em dia. E esse ano, por exemplo, a gente inaugurou uma obra como o Hospital da Mulher, a gente tirou do papel uma obra como a Via Mangue, inauguramos um Compaz no Alto Santa Terezinha, creches, escolas, inauguramos unidades de saúde, UPinhas. Foram muitas coisas inauguradas no momento em que o Brasil passa por imensa dificuldade. A gente não está dizendo que está tudo bem, que está tudo resolvido, de maneira nenhuma. A gente tem a humildade de poder ser avaliado pelo povo, que eu acho que é esse o nosso papel. Mas a gente se dedicou muito, se esforçou muito para poder ir cumprindo as nossas obrigações num momento como esse e preparando o Recife para quando o Brasil começar a sair da crise, a gente poder ver o Recife crescer rápido. Então, vamos pegar mais outros pontos ainda associados a essa pesquisa. Ela avança e tenta entender o que mais incomoda a população. E ela aponta inicialmente a questão da saúde como sendo o principal gargalo, né? Um gargalo que atingiria 32% da população, né? Apontaria as dificuldades na área de saúde na sua gestão. Em segundo lugar, vem segurança. Mas vamos falar logo sobre saúde. O que é que está desorganizado na visão das pessoas e o que é que precisa ser organizado na visão da sua gestão? Na realidade, a avaliação não é da minha gestão na saúde, né? O principal problema é na cidade. E essa questão de saúde ser o principal problema da cidade, ela é corriqueira em todas as pesquisas de avaliação de governos, estaduais, prefeituras, no Brasil inteiro, há muitos anos, quem sabe até há décadas. A saúde sempre aparece como o problema mais grave, é um problema nacional, né? O Brasil ainda não encontrou um caminho para poder oferecer uma saúde de qualidade à população. Agora, a gente tem trabalhado muito. Nós fizemos 10 UPinhas novas nessa cidade, uma especialidade, o Hospital da Mulher. Você tem uma ideia, Valdir? Somente o Hospital da Mulher permitiu a gente diminuir a fila de ultrassonografia de quase 50 mil pessoas esperando, agora só tem 5.000. Então, era 6, 8 meses para marcar a ultrassonografia no sistema público aqui no Recife, agora a gente está marcando em 15 dias. É uma diferença muito grande para quem está precisando fazer um tratamento. O Hospital da Mulher está oferecendo aí 20.000 procedimentos praticamente por mês, partos, cirurgias. Pessoas que estavam esperando cirurgias há anos tiveram a oportunidade de fazer a sua cirurgia. A UPA Especialidade, que funciona ali no Arruda, com o ginásio de fisioterapia, especialidades médicas, exames cardiológicos. Então, são muitas ações que a gente fez na área de saúde. A saúde continua sendo um problema que afeta muito a qualidade de vida da população. Mas eu queria chamar a atenção de um ponto. A gente fez um investimento muito grande também em poder melhorar a prevenção da doença, né? A qualidade de vida. Vou dar um exemplo. A gente fez 12 academias Recife, espalhadas pela cidade. A Academia Recife é aquela academia de musculação ao ar livre, com equipamentos de musculação de aço inox, estão espalhados por vários bairros. Tem no Ibura, tem no Ipsep, tem no Hipódromo, tem no Coque, tem na Jaqueira, tem em Santa Luzia na Torre, tem em vários lugares. Tem mais de 50.000 pessoas hoje no Recife, cadastradas, com a sua carteirinha, sendo orientados e acompanhados por um professor de educação física, cuidando melhor da saúde, perdendo peso, cuidando da hipertensão arterial, então, assim, podendo ter melhor qualidade de vida. Eu acho que esse é um investimento que na nossa gestão a gente fez bastante. Nós mudamos um pouco o comportamento de milhares de pessoas no Recife, que passaram a correr na rua, a andar de bicicleta, a cuidar da saúde, a fazer uma ginástica, a visitar, frequentar um parque e cuidar da saúde e não só da doença. Isso, claro, é muito importante. E quando o senhor fala do Hospital da Mulher, o senhor traz um entusiasmo que parece até que ele seria um dos principais trunfos da sua gestão e que você estaria, de certa forma, querendo utilizar isso para mostrar que é um bom candidato. Mas o outro candidato da oposição, o João Paulo, ele fez uma crítica severa que, inclusive, repercutiu muito ultimamente, né, quando ele fez a comparação do Hospital da Mulher com uma gaiola. Né, e ele aponta alguns problemas por conta disso. Hoje, o senhor está rebatendo. Acho que a partir de ontem o senhor começou a rebater isso. Por que o senhor rebate? Por que não é essa gaiola que o candidato João Paulo apresenta? Ou até que ponto ele poderia ter razão? Não, eu acho que é um equipamento muito importante para o Recife. São mulheres que estão tendo um parto humanizado. Lá a gente consegue fazer, inclusive, mais parto normal do que cesárea.
que o SUS busca no Brasil inteiro fazer isso, né? Lá, de cada 4 partos, 3 estão sendo partos normais. Lá a gente tem um centro de atenção à mulher vítima de violência, um atendimento multiprofissional, psicólogos, enfim, vários profissionais para atender aquela mulher vítima de violência. Lá nós temos um diferencial que só existe no Brasil, lá no Hospital da Mulher, que chama Casa das Mães, que a mãe pode ficar hospedada enquanto seu filho ainda está internado. Ela recebeu alta, mas o bebê não recebeu, ela fica internada lá, ela pode ficar hospedada lá, na Casa das Mães. Nós podemos levar a sensibilidade e o talento do pernambucano para dentro do hospital, quando a gente convidou artistas, e mais de 50 deles doaram obras de arte para ficar nas paredes do Hospital da Mulher, humanizando mais o ambiente, levando o colorido, a arte, o talento da nossa gente, nos artistas pernambucanos, artistas que aqui residem. Então, é um equipamento que está oferecendo saúde de qualidade, que a mulher do Recife sempre sonhou. Então, eu acho que um equipamento como esse deve ser tratado com respeito por qualquer pessoa, mesmo que esteja disputando a eleição na condição de oposição, deve tratar com respeito um equipamento como esse, que está trazendo o respeito e a dignidade que todas as mulheres do Recife sempre mereceram, na verdade, e que poucas vezes no serviço público tiveram essa oportunidade, e que no Hospital da Mulher elas estão tendo essa oportunidade, poder fazer o seu diagnóstico, poder ter uma consulta com toda a humanização e a atenção, o carinho, profissionais que estão atendendo com todo o cuidado, com toda a atenção. Então, acho que respeitar o hospital e respeitar as mulheres do Recife é uma obrigação de qualquer um, mesmo que esteja disputando a eleição na condição de oposição. Então, acho que é isso, a gente tem que defender uma obra como aquela, que é muito mais gente do que tijolo e cimento, né? É muito mais essa coisa da atenção para resolver o problema das pessoas, no caso das mulheres do Recife, e respeitar as mulheres da cidade também. Então vamos para outro ponto, a questão da segurança. Hoje as pessoas estão apavoradas porque andar em ônibus, por exemplo, é um grande risco. Os assaltos estão acontecendo de uma forma muito sucessiva. Associado a isso tem questão de, às vezes, ponto de iluminação, né, que é deficitária. Enfim, há um conjunto de fatores aí que acabam, de certa forma, repercutindo na percepção da população sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. A questão da segurança normalmente está mais para os governos estadual, na instância do Estado, que cuida da segurança de uma forma geral. Mas o que se coloca, inclusive, até o próprio professor Luiz Raton falava agora há pouco, né, que é necessário que haja uma ação preventiva por parte da Prefeitura e programas sociais que, de certa forma, contribuam para que a insegurança, para que essa violência, ela aflore, ela venha à tona. No entanto, se for por essa pesquisa do IBOPE, a população enxerga dessa forma, enxerga que a segurança ela está muito problemática e apontaria isso na direção da Prefeitura. É verdade, né, que o Recife precisa de mais segurança. Agora, é verdade também que a segurança, na realidade, ela é uma tarefa de todo mundo, né, do governo federal, dos governos estaduais e de todas as prefeituras do Brasil e da própria sociedade também, né, o comportamento das pessoas. Antes da nossa gestão, a Prefeitura do Recife lavava as mãos com relação à questão da segurança, né, e essa não é uma situação só aqui do Recife. No Brasil, muitas prefeituras não assumem a sua tarefa de cuidar da segurança. A gente assumiu, né? A primeira decisão que tomamos foi a Prefeitura tem sim tarefas a cumprir na questão da segurança. E começamos a fazer isso. A primeira delas foi na questão da iluminação, que você mencionou. 55 mil pontos de iluminação foram substituídos por pontos mais eficientes na nossa gestão. Isso é mais da metade de todo o parque de iluminação da cidade. Em apenas 3 anos e meio de trabalho, a gente lutou para conseguir isso. Precisamos viabilizar recursos para conseguir fazer isso. Então, mais da metade da iluminação pública que existe hoje no Recife foi colocada nesses 3 anos e meio de trabalho. A gente fez também um equipamento muito interessante, que é uma fábrica de cidadania chamada Compaz, que está lá no Alto Santa Terezinha. O segundo, inclusive, já está pronto lá no Cordeiro também. Já vai estar recebendo pessoas. Onde a gente tem a oportunidade de ver crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todo mundo tendo lá lazer, cultura, esporte, várias atividades. A gente tem uma belíssima biblioteca lá no Compaz, né? Talvez a maior biblioteca pública já feita pela Prefeitura do Recife, com toda certeza, na nossa cidade. Fica lá no Alto Santa Terezinha. Mais de 1.000 pessoas visitam a biblioteca por dia, mais de 3.000 pessoas vão ao Compaz todos os dias. A gente tem lá um ginásio de artes marciais, onde já temos 900 jovens, meninos e meninas e adultos também, inscritos fazendo as artes marciais, aprendendo disciplina. Para estar lá tem que estar na escola também.
aulas de espanhol, aulas de inglês, aulas de reforço de matemática e português, mediação de conflito, hidroginástica, natação, dança, balé. Então, todas essas atividades estão levando toda a comunidade do entorno do Alto Santa Terezinha, Bomba da Emetério, Água Fria, Linha do Tiro, a poder estar tendo uma boa ocupação, uma oportunidade de cidadania para o futuro, construir uma vida melhor no futuro. Mas, Valdir, além disso, ainda tem outras coisas. Nós precisamos fazer um intervalo, então vamos deixar essas a gente outras volta coisas com para outras o ações da bloco, segurança né? que a gente realizou. Você está falando uma série de coisas aí que, de fato, são importantes, mas a percepção é de que ainda não tem sido suficiente para a contenção da violência. Né? Mas como você vai continuar falando no próximo bloco, a gente retorna daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta com a série Eleições 2016. Hoje, entrevistando o candidato Geraldo Júlio. Candidato, melhorar essa questão da segurança passa necessariamente pela qualificação da educação. Nós precisamos formar pessoas com uma percepção de que o trabalho, de que o crescimento profissional, intelectual, tal, seja importante. Mas as escolas, elas têm problemas, né? Nem todos os alunos eles têm as aulas que deveriam ter, nem todos os professores estão satisfeitos com os salários e fazem a dedicação necessária. Muitas vezes vão de uma escola para outra para poder compor um salário. Qual é a sua leitura sobre essa relação entre educação e segurança e como que o senhor vê isso na sua gestão? Uma relação direta, né? Inclusive, a gente fez um programa chamado Programa Trampolim, que foi pegando os meninos egressos da FUNASE e dando a eles uma capacitação como arte educador, e a gente conseguiu empregar quase todos que passaram por ali. Parte deles, inclusive, foram empregados na central de monitoramento. A prefeitura colocou 170 câmeras na cidade de segurança. A prefeitura nunca tinha colocado câmeras de segurança, nós colocamos 170 câmeras para monitorar várias áreas, interligamos com a polícia militar, com os CIODs, e, inclusive, parte desses meninos que foram capacitados passaram a ser operadores também dessa central de monitoramento. Foram outras ações que a prefeitura não tinha essa atividade e a gente fez. Mas na educação, eu queria mencionar uma coisa muito importante. Veja que a gente implantou um programa de robótica na educação e a gente teve uma equipe que saiu aqui da Várzea, foi campeã brasileira da Olimpíada Brasileira de Robótica, depois foi à Alemanha na Olimpíada Mundial, e entre mais de 100 equipes de 100 países diferentes. A equipe brasileira era nossa aqui, que saiu daqui do Recife, ficou entre as 8 melhores do mundo. É muito importante para aqueles meninos que conseguiram essa conquista de ser campeões brasileiros e ficaram entre os 8 melhores do mundo. Mas a importância, Valdir, ali a gente criou líderes, ali a gente criou jovens que são referência para outros 75 mil que estão fazendo robótica na escola e que agora vão ver um menino que tem os mesmos professores, as mesmas condições da escola, fazendo o mesmo curso de robótica, que podem ser iguais àqueles que foram campeões brasileiros. Então, esses meninos viraram referência para outros 75 mil que podiam, perto de casa ou em algum lugar, ter uma referência ruim, buscar um líder diferente que talvez tivesse ligado à coisa errada. Agora vamos buscar um menino que foi a menina que foi campeão de robótica. Isso é um programa que a gente tem dentro da rede escolar. Nós estamos fazendo um investimento muito grande em educação, né? A gente tem feito vários investimentos na rede, são 308 unidades. A gente construiu 15 novas, reformou 260, né? Porque é necessário reformar. A qualidade da rede precisa de melhorias, mas a gente decidiu partir para dentro da sala de aula. Enquanto a escola não está toda reformada e pronta, a gente partiu para dentro da sala de aula. A gente colocou jogos de raciocínio lógico, vários materiais para o professor ter a condição da aula, a aula de robótica, tablet para todos os meninos. Para quê? Para que dentro da sala de aula a sala seja atrativa, o professor fica mais motivado, tem melhores condições de fazer o seu trabalho, o seu sonho, porque todo professor sonha em fazer os meninos aprender mais. E juntando tudo isso, a gente conseguiu um resultado expressivo e interessante. A gente conseguiu, no ano 2015, os melhores resultados de matemática e português na avaliação que é feita no estado inteiro. A gente conseguiu o melhor resultado de matemática e português da história do Recife e o melhor avanço. Então, a gente investiu e o resultado começa a aparecer na nota dos meninos. Certo. Acho que isso é importante. Certo, candidato. A gente tem muitos pontos, né? Como a gente já disse isso em outros momentos aqui também nesse programa. Porque a educação sempre encanta a gente. São tantos pontos. Mas, assim, eu queria trazer um já que é mais polêmico, que é a questão do CAIS José Estelita, o projeto Novo Recife, que foi motivo de bastante polêmica. Se travou uma verdadeira luta entre ativistas, né, que chegaram a acampar no local, depois a invasão,
né? Depois a forma como se determinou o afastamento das pessoas, enfim, isso gerou um desgaste muito grande e o que parece é que tem pessoas que ganham e que tem pessoas que perdem. E quem estariam ganhando seriam os mega investidores e quem estaria perdendo seria a população. Né? Essa é a visão de quem foi protestar contra o projeto Novo Recife. Por que a Prefeitura apoia esse projeto se grande parte da população se posiciona contrária? Olha só, Valdir, é importante esclarecer alguns pontos, né? Primeiro, quando eu assumi, em 2013, o terreno havia sido vendido pelo governo federal, né, no leilão da Caixa Econômica Federal, para um grupo privado que comprou o terreno. Isso aconteceu em 2008, 5 anos antes de eu ser prefeito, né? Então, o terreno foi vendido pelo governo federal. Esse é um ponto. Segundo, quando eu assumi, já havia um projeto aprovado em condições de ser iniciado, né? E isso foi antes de eu assumir. Quando eu assumi e vi esse projeto, né, e via o conflito existente entre a sociedade, eu decidi abrir um processo de debate para que a gente pudesse discutir, dialogar com a sociedade e chegar a um consenso de algo que fosse bom para a cidade. Foi um ano de debate, né, participação da OAB, participação do Instituto de Arquitetos, participação do Conselho de Arquitetura, participação de várias entidades, o próprio movimento participou dentro da minha sala de reuniões, né, o Ministério Público também foi chamado, todo mundo participou desse processo de debate. Tivemos audiências públicas, onde foram levadas contribuições, especialistas se juntaram para debater e discutir, e isso resultou numa legislação. Nós fizemos uma lei que abrange Cabanga, Estelita e o Cais de Santa Rita, né? Essa lei define toda a ocupação de todo aquele território, e não só do terreno, né? Ela determina que 29 hectares daquilo ali vai ser área verde, ela diminuiu a possibilidade da altura dos prédios que foram ser construídos ali, determinou que a Avenida Dantas Barreto vai chegar até a Bacia do Pina, portanto, vai ter a abertura da Dantas Barreto até o final, até a Bacia do Pina. Aquela parte que a gente conhece hoje, que é de concreto, que são aquelas 2 pistas, vão virar área verde no lado da Bacia do Pina. O viaduto vai ser demolido para poder mostrar ali aquele Forte das 5 Pontas, que é um patrimônio histórico que a gente tem. Então, hoje, a lei determinou um conjunto de exigências para que qualquer projeto que venha a ser instalado ali seja benéfico para a cidade e benéfico para todos os bairros do entorno. Então, foi esse o processo de debate, um processo democrático. Hoje, o senhor falou que ele buscou ser consensual, né? Que pessoas estiveram, inclusive, dos movimentos que estavam... Eu procurei ouvir a todos, todos participarem do debate. Os movimentos sociais que estavam contrários também participaram, mas no final acabou não sendo consensual, né? Às vezes não se forma consenso, né? Mas você abriu o debate. E faz parte do processo da responsabilidade de um gestor público mediar os conflitos, né? Então, se você faz a mediação do conflito, você não tem um consenso geral, você, como gestor público, você toma a decisão. Então, a gente hoje tem a consciência de que o plano urbanístico que foi feito por ali é o plano urbanístico moderno, que acompanha o que tem acontecido de mais moderno nas cidades da Europa, nas cidades do mundo que avançaram do ponto de vista urbanístico, né? Foi objeto de um processo mais democrático que já aconteceu para discutir um plano urbanístico na nossa cidade, né? Não existe outro que tenha passado por tanta discussão e por tanta decisão, e eu não tenho dúvida nenhuma que a legislação que foi colocada lá estabelece normas urbanísticas, vai criar uma dinâmica urbana favorável para a cidade. Não tenho nenhuma dúvida disso. O projeto que será certamente implementado lá é muito diferente do projeto que eu encontrei aprovado, né? Né? Isso com relação ao leilão do terreno, aconteceu 5 anos antes de eu ser prefeito, feito pelo governo federal. Então, a nossa tarefa, a gente cumpriu, de garantir que o que vai ser feito ali vai ser benéfico para a cidade, benéfico para a população e para todo o território da Redondeza também. Candidato, veja que tudo isso acaba impactando na sua avaliação, né? E eu estava colocando isso, quando eu abro aqui o tablet, a primeira pergunta que chega é exatamente sobre o cais, que é uma pergunta que vem lá de Lúcia Souto, do Rosarinho. Ela pergunta, e o Cais Santa Rita? E depois ela acrescenta, e o mercado, e os mercados públicos, como estão? O senhor já falou do Cais, mas vamos agora para os mercados. O Cais Santa Rita, a gente está fazendo uma obra muito interessante, né? Aliás, a gente falou foi do Cais de Estelita, né? O Cais Santa Rita, a gente está fazendo uma obra interessante que vai atender a muitos comerciantes ambulantes que trabalham no entorno do mercado de São José e vão poder ficar numa condição de trabalho
toda regularizada, com toda a condição de trabalho, higiene, tudo preparado para eles poderem estar trabalhando lá no CAR de Santa Rita. O mercado de São José ficar também com a parte de circulação do seu entorno, que, aliás, está passando por uma obra de recuperação das ruas e calçadas no entorno do Mercado São José, e aquele comércio fica todo de uma maneira saudável para quem está trabalhando na rua, para quem está no comércio, para quem está circulando também e utilizando o mercado. Nós fizemos isso também em Água Fria, onde as pessoas tinham dificuldade de passar a pé, de bicicleta, até dentro do ônibus, né? Porque as calçadas estavam obstruídas e as ruas já estavam obstruídas, e a gente comprou um imóvel, né? E a gente transformou numa feira nova, onde 159 feirantes foram colocados nesse imóvel, estão trabalhando com todas as condições de trabalho e as ruas ficaram desobstruídas, as calçadas foram refeitas em Água Fria, nós requalificamos completamente as calçadas, o comércio está funcionando, as pessoas estão circulando. Foi assim em Nova Descoberta também, onde a gente comprou um terreno e fez uma feira nova para 137 comerciantes que estão lá trabalhando, e desobstruímos uma área interessante e importante de Nova Descoberta, porque nem ônibus estava conseguindo passar e ficava um trânsito danado em Nova Descoberta. Os moradores de Nova Descoberta pegavam um ônibus, era mais difícil sair do bairro do que depois andar na Avenida Norte. E a gente conseguiu fazer essa transformação. Em Afogados também, a gente está fazendo isso. Então, respondendo a pergunta dela, tanto do CAR de Santa Rita quanto dos mercados, né? A gente melhorou aí muito Água Fria, a gente melhorou muito Nova Descoberta e melhorou também muito aí o mercado de Afogados, que todo mundo se lembra como é que era. No Pátio de Afogados, na realidade, são 600 comerciantes que vão poder estar na feira nova que a gente construiu. O senhor se referiu aqui às calçadas. O senhor prometeu quantas na outra campanha? Quantos quilômetros de calçadas? A gente pretendia fazer 110 quilômetros de calçada, fizemos 70 quilômetros de calçada na cidade. Nunca foi feito tanto numa gestão como a gente conseguiu fazer. E a gente recentemente, aliás ontem, lançou um edital de mais 11 milhões de reais, numa captação de recursos que a gente começou em 2014. É a primeira vez que a gente consegue uma captação de recursos, nesse caso na ordem de 105 milhões de reais, junto ao governo federal, para fazer um conjunto muito grande de calçadas. O primeiro edital foi de 11, já foi publicado, e a gente pretende já poder brevemente começar essas obras. Mas então, até o final do ano deve ficar em 70? A gente já começa a fazer mais calçadas também, mas a gente já fez 70 quilômetros. Certo, já que a gente passou pelo centro, vamos chegar um pouquinho no Teatro do Parque. O Teatro do Parque, tão reclamado pela classe artística, é um equipamento importantíssimo, né? E ele fechado, ele produz muitas lágrimas, né? Não tem dúvida. E, enfim, como que a gente sai desse sufoco de ter um teatro tão importante aqui na cidade, nessas condições? Eu acho que tem 3 elementos que são muito comentados nessa questão da cultura, símbolos assim da cultura que são muito importantes, né? As pessoas defendem muito. Primeiro, o Teatro Santa Isabel, que ano passado foi escolhido o melhor teatro do Brasil, né? Onde toca a nossa orquestra sinfônica, a nossa banda sinfônica, que a gente conseguiu passar por um processo de valorização interessante, que eles estão dando show, fazendo um grande sucesso. Eu tive a alegria de poder ter essa convivência com os nossos artistas, tanto da Orquestra Sinfônica do Recife quanto da Banda Sinfônica, e o Teatro Santa Isabel, que teve esse resultado. E o Teatro do Parque, que a gente iniciou uma obra, né, mas a partir do momento que a gente começou a obra, a gente viu que o projeto ia precisar ser reestruturado. Então, o que é que a gente fez? Fizemos a defesa das estruturas, né, a desmontagem de algumas coisas, a defesa da estrutura, está lá feito, mas para concluir a obra vai ser quase 15 milhões de reais. E a gente não tem esse recurso agora, para falar em português claro e francamente. Uma outra demanda interessante, muito colocada pelo pessoal da cultura, foi a Rádio Frei Caneca, né, esperada por 56 anos. E a gente hoje tem a alegria de ver a Rádio Frei Caneca funcionando, a antena fica lá no Compaz, no Alto Santa Terezinha, e os estúdios estão funcionando no Passo do Frevo, aqui no centro da cidade. A Rádio Frei Caneca, que era uma demanda tão importante da cultura, né, tão pedida por tanta gente, a gente conseguiu realizar esse sonho, era um sonho nosso também. Hoje, aliás, houve mais um amplo debate sobre o plano de entrada em funcionamento, o plano de ampliação do funcionamento da rádio, um diálogo grande que aconteceu hoje, né, um debate que aconteceu no Mamã, né, então a gente realizou esse sonho aí, que era um sonho nosso, um sonho de milhares de pessoas do Recife, sobretudo aquelas ligadas à área de comunicação e cultura, que era a Rádio Frei Caneca. O candidato Daniel Coelho, ele disse que pretende criar parceria público-privada para a praia, né, que seria PPP da praia. Aí depois o senhor diz, não, mas isso já está, né, no meu programa. Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, de quem é o pai dessa ideia. Isso no próximo bloco, tá? Então a gente faz intervalo e volta daqui a pouquinho.
O Opinião Pernambuco está de volta com a série Eleições 2016. Hoje, entrevistando o candidato Geraldo Júlio. Candidato, como é essa história da PPP da praia? As pessoas vão ter que pagar pedágio para sentar na cadeira, né, ou para ocupar a área da praia? De certa forma, isso já acontece, mas seria institucionalizado? Como é que funciona uma parceria público-privada com uma área de praia? Valdir, é um engano, né? Eu não fiz comentário nenhum sobre essa proposta. É um engano total. Eu não sei onde é que surgiu essa informação, mas eu não fiz nenhum comentário sobre essa proposta. Na realidade, a gente fez algumas mudanças ali, né? Na faixa de areia, a gente fez um ordenamento em comum acordo com os barraqueiros, as pessoas que trabalham lá, né? E organizamos o espaço que é ocupado por cada um e abrimos alguns espaços na faixa de areia para quem quer ir de casa, exatamente levando a sua cadeirinha, levando seu isopor, levando a sua sombrinha. Então, nós abrimos vários espaços na praia de Boa Viagem para que quem quer ir de casa levar a sua cadeira e não quer ficar no barraqueiro, poder ficar. Mas o senhor conhece a proposta de Daniel Coelho? Não conheço. Né? E o outro trabalho que a gente fez em Boa Viagem, aí foi um patrocínio que nós conseguimos com a iniciativa privada, foi a recuperação de todos aqueles equipamentos de lazer que tem ali. As quadras, os campos, a iluminação, o alambrado, quadra de tênis, de basquete, de futebol. Foram implantados 2 parques infantis que não existiam ali. Foi feita a recuperação do segundo jardim, completamente restaurado, né? Foi colocada a primeira pista de skate que a gente tem, grande, daquele porte, na cidade do Recife. Tudo isso, esse investimento foi feito com patrocínio privado, não envolveu recurso da prefeitura, e milhares de pessoas de vários bairros da cidade usam aquela infraestrutura, seja para jogar bola, para jogar basquete, para usar o parque infantil, para ir de skate, que vai gente da cidade inteira usar o skate naquele parque. Então, o que a gente fez na faixa de areia foi democratizar, porque os barraqueiros continuam trabalhando, eles tiveram o espaço deles ordenados, mas nós abrimos espaço para quem quer levar a sua cadeirinha. Okay. É assim que a gente atuou na areia da praia. Certo. E em cima, a gente fez esse processo de patrocínio, que trouxe tudo aquilo que eu falei e ainda alguns equipamentos de musculação, que tem muita gente usando ali também. Tá, certo. Tem uma pergunta aqui de Emerson Teixeira, da Bomba do Demetério. Diz: o senhor prometeu duplicar a guarda municipal, mas até agora apenas a primeira turma do último concurso foi chamada, 321 novos guardas. E o restante dos aprovados vai ser chamado agora? É verdade, Emerson. Ainda na sua gestão? É verdade. A gente fez um concurso exatamente para fazer a duplicação. Pela quantidade, foi dividido em 3 turmas. O primeiro já foi nomeado, 320. Provavelmente a maior nomeação que já aconteceu na Guarda Municipal. Nomeamos 320 guardas de uma vez só. Iniciamos o curso de formação da segunda turma, né? Convidamos todos para conversar, para dizer a eles que quando o curso tivesse terminado, a gente já ia estar dentro do período eleitoral, e dentro do período eleitoral a gente não pode fazer as nomeações, mas eles fizeram abaixo-assinado, quiseram fazer assim a segunda etapa, concluíram a segunda etapa recentemente, né? E agora eles vão poder ter a nomeação deles a partir de janeiro. Mas a gente fez o concurso com um número total para duplicar realmente a guarda, nomeamos a primeira turma, a segunda já está com o curso concluído, pronto agora para serem nomeados, desde que passe o período eleitoral, né? E a terceira turma já vai ser convidada também para fazer o curso. Prefeito, tem um assunto aqui que a gente não poderia deixar de tocar, que é a questão das citações de alguns políticos que são da base aliada do PSB e do próprio partido, de envolvimento tanto em escândalos como da Lava Jato, quanto da Operação Turbulência. O próprio governador, que foi o principal alavancador da sua campanha, ele também acabou sendo citado. Nesse momento em que o senhor se apresenta como candidato e que não tem mais aquele apoio do governador Miguel Reis, até que ponto esse tipo de acusação, de denúncia, né, de envolvimento, pode comprometer a sua candidatura? Isso, até que ponto preocupa o PSB e preocupa o candidato Geraldo Júlio? Olha, Valdir, a gente já se posicionou sobre isso, né? Tanto o Partido Nacionalmente como eu mesmo. Nós somos favoráveis a todo tipo de investigação, de apuração, que tudo seja esclarecido. Agora, a gente tem certeza que, ao final, quando tudo for esclarecido, vai ficar comprovado que a campanha de Eduardo não cometeu nenhuma irregularidade. Aí o Gilson França, do IPSEP, faz uma pergunta: se o senhor for para o segundo turno das eleições, aceitaria participar de debate com o candidato do PT, João Paulo? Eu aceito participar de debate em qualquer momento, né? Os debates que eu for convidado,
Eu vou participar desde que sejam possíveis de ser realizados dentro da agenda. A campanha está muito curta, são só 1 mês e meio de campanha e a gente tem recebido convites de várias instituições ao mesmo tempo participar, inclusive muitas delas durante o dia, quando a gente está tendo atividades também de administrar a cidade. Mas eu estou disponível para participar do debate, estou aqui hoje participando dessa série de entrevistas aqui na TVU. Eu estou disponível para me apresentar à população do Recife, com sinceridade, de maneira humilde, para poder me apresentar como candidato e a população escolher quem vai administrar a cidade nos próximos 4 anos. O senhor acha que está concorrendo com João Paulo ou está concorrendo com Daniel, com Priscila? Eles, inclusive, têm pontuado bem, não é? O Daniel, me parece que na última pesquisa do Ibope, apareceu com 11 pontos, Priscila com 8, Edilson Silva com 4. Mas o João Paulo, ele chegou, inclusive, com 1 ponto à sua frente, muito embora isso seja caracterizado como empate técnico, que seria 27-26. O senhor está brigando com quem? Eu nunca comentei pesquisa, né? E eu não me preocupo com a situação dos outros candidatos. Eu, na realidade, quero dialogar com o povo do Recife, mostrar o projeto de mudança que nós iniciamos. A gente sabe que o Brasil passa por um momento de grande dificuldade, né? A vida das pessoas está sob um momento de grande apreensão, né? Existe inflação correndo na renda das pessoas, existe desemprego espalhado pelo país inteiro e aqui no Recife não é diferente, mas a gente se esforçou muito para que esse processo de mudança viesse. Tiramos a Via Mangue do papel, fizemos o Hospital da Mulher, conseguimos fazer 2 compás, fizemos UPinhas, fizemos obras de morros, encostas, escadarias, iluminação, como eu disse, mais da metade dos pontos de iluminação da cidade foram colocados, com muito trabalho, com muita dedicação e com muito esforço. Eu acho que a gente iniciou um processo de mudança na cidade, esse processo de mudança tem realizações concretas e tem muita coisa para fazer ainda. Então é isso que a gente quer discutir com a população do Recife. Nós queremos continuar fazendo essa mudança, continuar trazendo inovações. E a sua gestão vai ser comparada à de João Paulo? Olha, eu quero me apresentar ao povo do Recife apresentando o que nós conseguimos fazer, né, diante de um quadro de tanta dificuldade e nos colocando à disposição para continuar fazendo esse processo. Tem uma pergunta do Alexandre Salles, da Madalena. Gostaria de perguntar ao prefeito se ele espera o apoio de Daniel Coelho e Priscila Krause no eventual segundo turno. Eu não estou pensando nisso, né? Como eu disse, eu estou pensando em dialogar com a população, apresentar o nosso projeto, né? Conseguir mostrar à população que o nosso projeto fez transformações na cidade e que esse projeto ele tem muita coisa para fazer ainda no Recife. O Recife não está com seus problemas resolvidos, né? Mas a gente está lutando para ir vencendo e resolvendo alguns dos problemas que as pessoas têm. Então, eu prefiro, assim, conversar com a população, conversar com você que está assistindo essa entrevista, apresentar nosso posicionamento sobre os temas importantes para a sua vida, para a gente poder, aí sim, deixar o povo do Recife escolher quem vai governar a cidade nos próximos 4 anos. Vamos contemplar mais um pouco ainda a participação do público. Tem o Bruno Rocha, ele diz o que o senhor tem a falar sobre os professores que são mal remunerados. Olha, a gente deu reajustes que foram possíveis para os professores. Eu acredito que a Prefeitura do Recife deve ser a capital que mais reajustou os salários dos professores entre todas as capitais do Brasil nesses últimos 4 anos, até porque a gente usava como referência o piso nacional anunciado pelo MEC como percentual de reajuste. Isso só não foi possível de ser feito neste ano, em função da própria crise econômica que o Brasil está vivendo. Gostaria de remunerar os professores com um salário muito mais alto, né? Mas a gente paga tudo aquilo o que é possível. Então, os professores tiveram reajuste muito acima da inflação na nossa gestão e a gente pretende continuar fazendo isso. Porque o senhor já tinha falado, eu estou pulando aqui algumas perguntas sobre a Guarda Municipal, mas está aparecendo uma série, né? Chegou uma outra aqui enorme, de João Araújo. Acho que não vai dar tempo nem de ler. E é sempre essa inquietação. Que participaram do concurso, estão esperando a nomeação. Eu fiz assim, pronto, aí eu sou servidor público concursado do Tribunal de Contas, né? E quando eu fiz o meu concurso, eu fiquei aguardando nomeação, né? Passei praticamente 1 ano esperando para ser nomeado. Eles merecem ser nomeados, a cidade precisa deles, mas a legislação não permite a nomeação nesse segundo semestre desse 4º ano de governo. Até no mês de dezembro não pode ser nomeado, depois da eleição? Não, a legislação não permite nos últimos 6 meses do mandato essa nomeação. Era essa dúvida que tinha isso ficado, foi colocado. O senhor falou janeiro, né? Janeiro pode ser do senhor ou não. Isso foi colocado para eles antes deles fazerem a segunda etapa. E eles apresentaram um abaixo-assinado com mais de 300 assinaturas, querendo que a segunda etapa fosse realizada, mesmo sabendo que não poderiam ser nomeados nesse semestre. Eles merecem ser nomeados. Talvez seja interessante. A cidade precisa deles. Talvez seja interessante. Mas nesse momento a gente está proibido pela legislação e até mesmo por uma recomendação do próprio Tribunal de Contas, que recomendou a todos os municípios de Pernambuco, né, que nesse momento paralisassem as atividades ligadas à realização de concurso e contratação do pessoal. Mas o senhor se compromete a fazer a nomeação, né?
caso o senhor desejo, seja eleito. Se eu pudesse, eles seriam nomeados agora. Ok. Aí, o Rubem Carneiro, ele pergunta por que a CTTU é conivente com algumas irregularidades no trânsito. Um exemplo é a área de embarque e desembarque do Palácio da Justiça, onde uma placa serve apenas de enfeite, pois o espaço é utilizado para outra finalidade, o estacionamento de carros do Judiciário. Olha, a gente tem um programa de fiscalização junto com a CTTU na cidade inteira. Aliás, a gente colocou os orientadores de trânsito, né, que a população aí carinhosamente chama de amarelinhos, para poder fazer a parte de orientação e os agentes da CTTU ficarem na fiscalização. Né? Eles estão fiscalizando a cidade inteira. Não é possível fiscalizar tudo o tempo inteiro, mas a orientação que eles recebem é de fiscalizar qualquer irregularidade acontecendo em qualquer lugar da cidade. Eu espero que qualquer irregularidade que aconteça onde eles estão fazendo, a funcione. A questão dos estacionamentos, né, que inclusive foi tocado nesse ponto aí do Judiciário, mas estacionar veículos na cidade do Recife é uma coisa problemática. Por outro lado, viabilizar estacionamentos nas vias públicas é algo que vai um pouco de encontro a um modelo de gestão que preveja maior investimento no transporte público. Qual é a sua visão sobre isso? E queria que também trouxesse uma fala sobre essa possibilidade que foi levantada de a Zona Azul ela abranger outras áreas além do centro. A Zona Azul ela tem a vantagem de você escolher onde é que pode ser feito o estacionamento e ele ser rotativo. Né? Então a vaga é melhor aproveitada do que aquela vaga que passa o dia inteiro parado ocupando um espaço público. Então a Zona Azul ela é rotativa, tem essa vantagem. Agora, sobre o transporte público, a gente conseguiu trazer para o Recife uma coisa muito interessante que foi a faixa azul. Né? A gente já tem hoje 600 mil passageiros, 630 mil passageiros por dia utilizando a faixa azul. E quem utiliza a faixa azul, Valdir, chega em casa um pouquinho mais cedo, ou sai de casa um pouquinho mais tarde, ganha ali 30 minutos de manhã, 30 minutos de noite. Nesse aspecto é priorizar o transporte público, sem dúvida nenhuma. No final da semana ganhou algumas horas ali, algumas horas que ficou mais com a família, que aproveitou para estudar, ou que aproveitou mesmo para ter um lazer. Né? É uma mudança da qualidade de vida. Quem está dentro do transporte público merece essa prioridade. E a gente já tem 600 mil pessoas sendo beneficiadas pela faixa azul, que não existia no Recife há 3 anos atrás. Candidato, nosso tempo está chegando ao final, e o senhor tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Agradecer a oportunidade de estar aqui com você, da gente poder estar fazendo esse debate, e agradecer a você que ficou nos assistindo aí por esses 3 blocos, acho que 45 minutos ao todo. Agradecer a vocês que estão em casa e me apresentar aqui como candidato para poder governar a cidade pelos próximos 4 anos. Estou me apresentando aqui de maneira sincera, humilde, sabendo das dificuldades que estão na vida do povo, né? A questão da inflação que está quando você chega no supermercado, o desemprego que tem afligido muitas famílias, muitas empresas têm fechado as portas, mas a gente aqui está trabalhando, se dedicando para cuidar daquilo que é importante para a vida no seu dia a dia. E a gente quer continuar fazendo isso nos próximos 4 anos para dar continuidade a esse processo de mudança que a gente começou no Recife. Quero agradecer a oportunidade e a atenção de vocês. Candidato, agradecemos a sua participação. Agradecemos a participação de vocês que nos acompanharam também, e pedir até desculpa porque nem todas as perguntas elas conseguiram ser formuladas aqui. Óbvio, né? Há uma grande procura mesmo num momento como esse. Então, muito obrigado a todos e até o próximo programa.